Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Irmãos, estamos felizes na presença do Senhor nessa manhã. Nós hoje não tivemos nenhum compromisso ali no Jardim Primavera e nós recebemos o convite da Ana Júlia, né? E ela falou: pai, vamos lá na ceia, é a última ceia do ano, lá no Elisa Maria. Irmãos, quero agradecer aqui também, né, pela recepção dos irmãos. Sou muito feliz, né, por estar aqui, muitos amigos nesta casa, parentes, né, e o Senhor, Ele nos abençoou e nos deu a oportunidade de estar aqui. Não quero tomar o tempo do nosso irmão Alexandre, né, nosso irmão, né, ele veio para essa missão e eu vou só aqui agradecer a Deus juntamente com os irmãos. Queria ler um versículo com os irmãos no livro de 1 Reis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo de número 3. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, nos diz assim: Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que te dê a herança de meus pais. Somente esse versículo. Eu estava nesta manhã, quando pensava, né, quando falei, estou indo para a casa do Senhor, não tinha preparado nenhuma mensagem, porque não era o convidado, né, mas o Senhor, Ele fala conosco quando nós nos dispusemos a estar na casa dEle. E aí eu vim com essa mensagem no coração e pensando, né? Estamos numa santa ceia, um culto especial, um culto onde nós viemos aqui fazer a nossa manutenção, né? Ou a nossa comunhão com Cristo, falar daquilo, né, que o Senhor tem prometido para nós, como nós acabamos de louvar. Um dia a nossa esperança é estar na glória, vendo a face de nosso Deus, vendo a face do nosso Mestre. E aqui nós vemos uma mensagem, né, onde um homem chamado Nabote, ele tinha uma herança, né, de seus pais, e essa terra, né, essa vinha, ficava ali junto ao palácio de Acabe. E Acabe, um rei, né, o rei de Israel, e nós vemos que ele olha para aquela vinha, estava ao lado do seu palácio, e ele olha e fala assim: olha, vou fazer uma proposta para Nabote. Quem sabe ele não me venda, né, ou troque, ou faça algo comigo para que eu possa ter também essa terra. Irmãos, nós estamos vivendo num período que existem muitas propostas para que nós possamos trocar a nossa herança. Herança qual? A herança de que Jesus deixou. Ele falou, quando ele foi para o céu, ele falou ali: olha, eu estou indo para o meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês e um dia eu volto para buscar vocês, vocês estarão comigo. Irmãos, e o mundo, ele quer todos os dias, o inimigo da nossa alma, ele quer todo momento que nós negociamos a nossa herança com ele. E aqui nós vemos que Nabote falou assim: olha, guarda-me o Senhor de vender a herança dos meus pais. Na lei ali, não poderia negociar a herança dos seus pais ou antepassados. E nós estamos aqui nesta manhã reforçando aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, que é a herança, a esperança de que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele eternamente. Então que nós possamos rejeitar as propostas do mundo. Hoje nós temos várias propostas. Olha, o rei falou assim: olha, eu te dou algo melhor, ou eu te dou uma parte em dinheiro, te dou em dinheiro. Irmãos, não tem nada que troque aquilo que nós temos como promessa de Deus. Não tem amizade, não tem dinheiro, não tem algo melhor do que é estar na presença de Deus. E principalmente aguardando a vinda de Jesus. Está muito próximo e que nós possamos estar reinando com Ele eternamente. Irmãos, muitas vezes nós podemos rejeitar algumas coisas do mundo. E aí você pode falar: olha, eu vou ofender um amigo. Eu vou entristecer, vou terminar uma amizade.
abra mão das coisas da terra e firma nas coisas que é do céu. Eu posso perder um amigo, mas eu não posso perder a minha salvação. Eu posso perder dinheiro, mas eu não posso perder aquilo que o Senhor colocou, a salvação da minha vida, e que nós possamos manter esta relação com Deus. Deixa as coisas terrenas, porque são passageiras, e que nós possamos preservar as coisas que são do céu. E aqui nós vemos que Acabe ficou magoado, Acabe ficou desgostoso. Nós sabemos que o fim de Nabote não foi bom, né? Prepararam ali a morte para ele. Irmãos, mesmo que nós venhamos padecer, mas que possamos ficar firme na presença do nosso Deus, mantendo viva essa esperança em nossos corações, de que o que vem depois é maior do que nós estamos vivendo hoje. Amém? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor continue falando através da palavra do Senhor, através do nosso irmão Alexandre. Deus abençoe. Eu vos cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Rapaz, eu falei para o Euclides, o negócio estava tão bom, ele já terminou. Irmãos, como o Euclides falou, nós não viemos para ser o cordeiro, que nem diz o pastor Dorival da manhã, né? Eu coloquei no meu coração, independente se estaríamos na Lapa ou não, estarmos aqui com o pastor Dorival. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Deus, Ele trouxe essa mensagem no meu coração agora pela manhã, enquanto eu estava tomando banho para vir para cá. E eu recebi uma revelação, não do céu, irmão, mas do companheiro do lado, assim, chegou uma voz nele, assim, dizendo: arruma a gravata. Forte. Aí eu já, porque quando você vê o do lado, recebendo, põe a barba de molho, né? Eu já logo arrumei, falei, eu vou arrumar a mente, que a Alessandra olha e fala, arruma a gravata. Forte. É bom, né, irmão, quando nós somos observados e cuidado, né? É sinal que nós estamos sendo cuidados pelas nossas esposas. Eu quero aqui somente falar algo dessa mulher, no capítulo 4, no verso 8. Depois eu vou finalizar lá no 2 Reis, capítulo 8 também. O capítulo 4, 8 diz assim: sucedeu também que um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve ao comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém, irmãos? Essa passagem, ela está no meu coração, eu já tenho lido, tenho estudado ela, mas hoje de manhã ela veio muito forte ao meu coração, ainda que eu tenha um compromisso com a minha irmã, lá no setor de Santana, minha irmã Adriana, e eu falei para Deus, quando chegar eu vou preparar melhor ela, que eu creio que à noite eu vou usá-la. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã e eu vou usá-la também. Esse homem, por nome Eliseu, foi o sucessor de Elias. Nós sabemos e acabamos de ouvir aqui uma explanação pelo presbítero Euclides sobre o tempo de Acabe ali. Elias, ele recebe uma ordem de Deus para levantar um sucessor e Eliseu se torna o sucessor dele. Eliseu, ele fazia tão qual Elias fazia as obras, e Deus usava de uma forma maravilhosa. E o texto diz que Eliseu, ele passava de uma cidade para outra, né, Sunem, e a mulher retia ele, parava ele, via a caminhada dele e oferecia-lhe pão, água e descanso. E a mulher, no capítulo 4, verso 9, o texto diz que ela chega ao marido dela e diz: olha, eu tenho observado que este homem é um grande homem de Deus. Ele não é qualquer homem que passa por aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que o testemunho de Eliseu alcançou, mas o que me chama a atenção não é o testemunho de Eliseu, é o discernimento da mulher.
Porque vivemos um tempo hoje que parece que o homem é de Deus, mas quando a gente vai ver, de Deus não tem nada. De Deus ele tem aparência, ele tem fala, oratória, versículo apontador, ele tem um punho de convivência, parecentemente com Deus, mas se você for olhar para dentro dele, ele é um sepulcro caiado, ele é um fariseu da vida. E essa mulher convence o seu marido. Aí eles fazem um cômodo, o texto diz, e coloca ali uma cama, coloca uma cadeira e coloca uma mesa. O texto diz que na idas e vindas ele para ali, e o quarto agora já está preparado, e ele sobe para descanso. Só que antes dele descansar, ele fala para o companheiro dele, o que servia junto com ele, por nome Geazi, fala assim: Geazi, chama a sunamita e pergunta para ela se precisamos fazer algo por ela. Quem sabe ela quer que seja intercedida diante do rei para ela, ou o capitão, seriam as duas maiores autoridades da época. E Geazi vai lá, chama e faz a pergunta. Porém, a resposta dela me surpreende, porque o texto diz que ela já é rica. A explanação da palavra dizendo, a mulher é rica, ela tem tudo, campo, ela tem tudo. Aí ela fala assim: não preciso de nada e vivo muito bem no meio do meu povo. Ponto. Mas o Geazi cru, que Geazi é cru nesse texto, de todo lado, ele não sabe ficar de boca fechada, e ele faz uma revelação que incomoda ela. Ele diz assim: mas uma coisa eu sei da vida dela, ela não tem filho, e o marido dela já é velho. Aí Eliseu, porque profeta de Deus, entenda uma coisa, o sacerdote, o serviço sacerdotal, ele é muito fácil. Quando eu falo muito fácil, é porque ele tem que ouvir toda a lamúria do povo, toda a reclamação, toda a murmuração e levar para Deus. Então é fácil eu pegar a sua reclamação ou o seu pedido de oração e falar: Deus, está aqui, ó. Agora o profeta não. O profeta ele tem que receber, falar e se cumprir. A vida do profeta é muito difícil, por quê? Porque o profeta tem que falar a verdade, seja bom ou seja ruim. E vivemos um tempo hoje que você só quer comer o doce, o mel, o amargo você não quer, ainda faz cara feia, mas vamos prosseguir. A palavra do Senhor diz, aleluia, que essa mulher olha, porque Eliseu fala: no mesmo tempo, no mesmo dia, daqui 1 ano, terás um filho. E ela fala: rapaz, tu é homem de Deus, não minta para mim não. Mas o texto mostra para mim que a criança nasce, a criança cresce. O texto também me ensina e me mostra que esta criança, além de já estar numa idade avançada, em 11, 12 anos, ele já está trabalhando, porque o texto diz que ele foi ao campo trabalhar com o pai. Mas a criança, pastor Dorival, sentiu uma dor de cabeça muito forte, muito forte. O pai mandou um dos empregados levar ele para a mãe, e ali ele fica com a mãe, a entender que ele fica grudado ali na barra da saia da mãe, até mais ou menos no final do dia, e ele vem a falecer. Aquilo que ela não pediu, aquilo que ela não suplicou, morreu. Que promessa é essa? Parece que está se findando o ano, porque nós se pegamos ao relógio humano. Eu já canso de falar em casa, canso de pregar, que o meu relógio não é o relógio de Deus. O meu Kairos, o meu Cromos não é o Kairos de Deus. Pode estar se findando o ano, mas para Deus ainda pode estar começando o ano e a sua prova ou a sua vitória chegar. Aquela mulher não entra no luto. Aquela mulher não entra em desespero físico. Aquela mulher não grita, não se esbraveja. Ela somente dá uma ordem a um dos empregados: vai lá e fala para o meu marido selar o jumento e trazer que eu vou falar com o profeta. O marido, sem entender nada, porque para ele a criança estava passando mal, voltou para casa, pergunta ao empregado: mas vai lá perguntar para ela, não é lua nova, não é festa de colheita, não é nada. Para que ela quer falar com o profeta? Ela diz assim: fala para ele que vai tudo bem e manda ele
selar o animal e mandar e acabou. Escute, ele faz isso. A Bíblia diz que ela sai ao encontro, mas antes de sair ao encontro do profeta, ela pega o cadáver, coloca sobre a cama do profeta e vai falar com o profeta. Quando ela vai, o profeta vê ela chegando, fala para o cru do Geazi, vai lá e vê o que está acontecendo. Ela passa pelo Geazi, que ela já viu que Geazi não tinha nada de Deus, fala assim, vai tudo bem. Porque tem pessoa, irmão, que não adianta insistir, porque ele não tem nada de Deus, ele não tem. Porque Deus não quer? Não, é porque ele não quer se submeter àquilo que Deus tem para ele. E às vezes precisamos ser apedrejados, como Nabote foi. Por quê? Porque não podemos largar aquilo que Deus nos deu. Mas não é do meu jeito e do seu jeito como conduzimos, é do jeito que Deus quer. Que o queima sobre alabando camara via sobre covia sai. O texto diz que ela passa pelo Geazi, ela vai direto no pé do profeta. Quando eu falo para vocês que Geazi é cru, ele corre para tirar ela do pé do profeta. O profeta não põe a mão na mulher, rapaz. Você não percebeu, não viu que ela está angustiada e o Deus do céu não quis me revelar? Ele é enfático em dizer, Deus não quis me revelar o problema dela. Deixa ela aí, deixa ela derramar angústia, porque fisicamente, aparentemente ela estava boa, mas por dentro o espírito dela estava quebrado, a alma angustiada. Tem vezes que eu e você está assim, por fora estamos rindo, mas por dentro angustiado. Mas nesta manhã Deus está na casa, nesta manhã Deus está na ceia. Essa graça imerecida, essa graça que eu e você não merecia, ela ainda se encontra aqui. E para você que está por dentro quebrado, que está quebrado, Deus diz, eu estou aqui, ainda tem esperança. Abre que a lava séria. Aleluia, Jesus. O texto diz que ela fala para o profeta, eu lhe pedi alguma coisa? Eu não lhe pedi nada. Agora a criança está morta. E aí? Uma mulher que reconheceu, teve discernimento de ser um homem de Deus. Uma mulher que abençoou ele com um quarto. Agora está falando para ele assim, eu lhe pedi alguma coisa? Mas o profeta tentou ajudar mais uma vez Geazi, porque é impossível, irmão, você andar com quem tem de Deus e você não perceber que Deus faz. É sinal que a sua conversão precisa ser convertida de novo, não é possível. O texto diz que Eliseu dá o bordão a Geazi e fala para ele, vai lá, meu filho, não fala com ninguém no meio do caminho, não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, e faz a obra, pega o bordão e vai lá. Se fosse hoje, eu falo sem medo, pastor Dorival, antes de descer as escadas onde ele estava, ele já abria a live. Vem no like, vou ressuscitar um menino, vem no like. Toca esse piano aí para mim, por favor. Vem no like, vem comigo no like. Estou indo lá, profeta Eliseu mandou eu ressuscitar o filho da sunamita. Quando chegar, não sei quantos mil likes, eu ponho o bordão para ver se a criança levanta. Duvido, eu tenho certeza disso. Mas ele é cru, né? Cru não sabe, cru não entende, cru não enxerga, cru não tem visão espiritual. E ele vai lá e coloca o bordão e a criança nada. Põe o bordão e a criança nada. Põe o bordão e o adolescente, assim seja, nada. E ele volta, qual a mensagem dele? Nada aconteceu. Por que será que nada acontece na minha e na sua vida? Tem coisa que nós temos que entender. Desde o final de 2023 até agora, eu estou passando por uma, eu não vou dizer prova, mas eu estou passando por um aperfeiçoamento.
E não está sendo fácil não, irmão. Está sendo não. E eu recebi um convite para pregar. E eu falei, vou não, Jesus. Não quero saber mais disso não. Não aguento mais isso aí não. É muita prova, é muita coisa, é muita coisa. E a pessoa insistiu e eu fui. Mas sabe quando você vai para ler a Bíblia? Eu fui para ler a Bíblia. E quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo falou assim, para você, porque agora sou eu. Eu sentia só minha boca abrir e fechar. Deus fez algo tão grande naquele culto. E Deus falou assim no meu coração, realmente você não serve para nada. Mas o instrumento que eu levanto na terra eu uso. Será que você pode compreender que você é instrumento de Deus? Pastor Dorival, nessa manhã tem pessoa aqui que acha que o instrumento dele está muito afiado, mas precisa ser afiado de novo. E eu não tenho medo de falar que tem pessoas aqui que estão querendo colocar o instrumento pendurado no salgueiro. Mas nesta manhã Deus diz, se você quiser começar o ano comigo desse jeito, você vai se quebrar. Calabara xere de canagai. Que me devas. Não estou preso ao teu tempo, lebandara kevia sé. Mas eu estou preso na sua adoração, na tua sinceridade. Quando Geazi volta com o bordão e apresenta o mau resultado, a voz de Eliseu é assim, fique aqui com a mulher, porque eu vou lá. Tem hora que nós temos que ficar numa posição de espera, para aprendermos aquilo que Deus quer conosco. Você está na posição de espera? Ou está na posição de murmurar? Qual é a tua posição nesta manhã? Essa graça que foi louvada pelos adolescentes, eu sinto ela. Eles louvavam e eu ficava pensando, toda vez que eu reclamo com Deus, Deus fala assim, a minha graça te basta. O Euclides falou algo aqui interessante. Por que você quer trocar a sua herança? Que eu mando Eliseu, quando ele chega, ele faz o que todo crente tem que fazer. Ele ora, Deus do céu, quem sou eu? Sou um instrumento. Mas quem pode trazer à vida esse corpo que está aqui é só o Senhor. O que faço eu? O texto diz que ele deita sobre o menino, que da badara série de candarábia. Coisa que você não vai entender, quem está do seu lado não vai entender. Eu pregando isso aqui uma vez, eu brincando falei que hoje, se fizer um negócio, claro, nós estamos num século completamente mudado, mas se fizer hoje, já dá denúncia de pedofilia. Mas o que eu quero mostrar aqui é o jeito que Deus trabalha. Você não vai entender mesmo. Eu não consigo ver ninguém que diz, olha, eu já tinha visto, já tinha entendido como Deus ia fazer, então eu fiquei só esperando. Não. Porque nós como seres humanos somos ansiosos e achamos que vem de um lado, vem do outro, achamos que é de um jeito, é de outro jeito. Eu só sei de uma coisa, quando Eliseu volta, ele não volta com morte, ele volta com vida. Lamando yasaio. Nessa manhã tem vida para a minha casa e para a tua casa. Nesta manhã tem vida para aquele que você acha que não tem mais esperança. Nessa manhã eu creio e tenho certeza
que a porta ela está aberta, a porta da vida, a porta da salvação. Deus está dizendo em meu coração: não é tempo de desespero, não é tempo de choro, não é tempo de achar, preste atenção, que a pessoa não vai ser salva, porque eu tenho os meus jeitos. Eu aprendi duas coisas com Deus, meus queridos. Aquele que é de salvação, Deus não vai perder de maneira nenhuma, e para mim todos são, mas tem que fazer a escolha. Mas tem uns que Deus ele não deixa escapar de jeito nenhum. Então ele usa duas chaves. A primeira chave é a área financeira. Ele trava, ele quebra, ele faz você chorar e gritar e dizer: Jesus. Aí Jesus fala: agora está começando a entrar no meu caminho. E a segunda chave se chama leito de hospital. Quando ele coloca você naquela cama, é para você refletir, se arrepender e entender. Porque dependendo do seu pensamento, você tem dois destinos: um, voltar para testemunhar; dois, ir morar na glória. Mas que perder ele não vai. Laroedeia série de camanas. Mamanto yasaio. É manhã de você botar a mão no cálice, a mão no pão, no corpo, no sangue, e entender que ainda quem manda é Ele. Geazi fica surpreso porque Eliseu entra, e ele entra com a criança viva. Oh glória! Eu falei para vocês que eu ia finalizar no capítulo 8 do livro de 2 Reis. O texto diz lá no capítulo 8 que essa mulher que conheceu Eliseu, que passou pelo milagre de ressurreição, recebe uma ordem ou um conselho de Geazi vindo pelo profeta: ajunta as suas coisas, vai para uma terra distante ao qual você tem parente, porque nessa terra aqui é 7 anos que a mão de Deus vai pesar nela. Coisa linda, coisa linda. A mulher fala para Geazi avisar Eliseu: eu tenho parente lá na Filístia, eu vou lá para a terra dos filisteus ficar lá. O texto apresentado no capítulo 8, do 1 ao 6, diz que passaram-se os 7 anos. E o coração da mulher esquenta. Deus deve ter aquecido, e ela fala para o marido e para o filho: voltaremos e vamos solicitar ao rei o que é nosso por direito, nossas terras e nossa casa. O texto é tão maravilhoso que o título de que ela recebe ao rei é uma mulher de fé, porque o rei chama a mulher, a Geazi diz: me conte os feitos de Eliseu, me conta o que o Eliseu fez. Se o Data Show puder colocar um versículo 8 e o 6 na tela, puder me ajudar, eu agradeço. O texto diz que Geazi começa a contar o que tinha acontecido, o que estava lá. E de repente, quem entra pela porta do palácio? A mulher e o filho. Aí Geazi fala: é essa mulher e esse é o filho. Eu estou terminando, e olha que coisa linda, porque o ano que vai entrar em 2026 é um ano de perseguição, um ano que não vai ser fácil, um ano que crente é crente, quem não é crente vai rodar, quem não é crente firme na palavra, quem não é aquele crente que tem o seu tempo com Deus no quarto fechado, não vai aguentar. Mas Deus tem uma mensagem para mim e para você. Por quê? Olha o que diz o capítulo 8, verso 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo:
faz-lhe a restituição de tudo que era seu. Para aí. Ele está mandando restituir. Então dá para ela de volta as terras e dá para ela de volta a casa. Só que ela saiu de lá. Por que ela saiu de lá? Porque não ia ter nada sobre plantações. Porque o Eliseu falou, a mão de Deus vai pesar na terra. Eu entendo o quê? Se eles vivem de agricultura, não vai nascer nada. Nada vai nascer. Nós temos aqui 2 viés de pensamento. Imposto, porque tinha que pagar naquela época o imposto. Mas eu tenho um viés de milagre e eu fico com o viés de milagre. Por quê? Olha lá depois, era seu. E ele diz, o rei, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Peraí. Se a terra não ia dar nada, como é que eu vou pagar de uma terra que não planta? De uma terra que não nasce. Calabaracé. Eu vou traduzir para você entender. Eu entendo que toda a terra que ela estava ficou seca, mas só a terra da sunamita que o povo comeu. Eles só comeram dali. E o rei está dizendo, paga tudo. Deus não vai deixar nem o servo morrer de fome. Deus não vai deixar faltar dentro da tua casa. Ainda que em volta a terra está seca, ainda que não tenha no teu vizinho, ainda que não tenha do lado, a tua casa vai ter. Levanta a mão, levanta a tua mão. Eu quero profetizar nesta manhã. Não vai faltar na tua casa, não vai faltar no teu bolso, não vai faltar, ainda que a terra seca. Delabarachere de candarabia. Aioproforquia. Eu já preguei esse texto muitas vezes, mas quando Deus me deu esse versículo, Ele falou, ei, todos comeram da terra que eu mandei deixar. Calabaracere de candarab. E o rei ainda falou, devolve tudo. Paga os 7 anos. Eu não sei quanto que eles escolheram de 7 anos da terra dela, mas eu sei de uma coisa, ela recebeu tudo. Levante a tua mão de novo, por favor. Você está preparado para receber? Eis que diante de igreja em Elisa Maria, eu ponho uma porta aberta. E ninguém vai fechar. Ainda que tenha pouca força, não negue o meu nome, não negue o meu nome. Porque se você não negar o meu nome, eu sou contigo. Você pode fechar a tua mão e abaixar o teu braço. Eu termino com a palavra do Euclides aqui ministrando. A terra, na época de Acabe, estava em seca, não tinha chuva. Porém, Deus avisa a Eliseu falando que vai ter chuva. Porém, quando Acabe sai, ele sabe que a terra ainda está querendo produzir alguma coisa, mas a vinha de Nabote está viva. Labaracandarabe. Eu quero fazer uma junção com a sunamita nesta manhã. A sunamita foi restituída, mas quando verem a sua vinha florida, a sua casa não faltando nada, vão querer vir perguntar, pedir. Deus está dizendo, ore antes de fazer qualquer coisa. Labaracandarabe. Vão te apedrejar, vão te caluniar, vão querer te matar, vão levar falso testemunho. Mas entenda uma coisa, a terra não é minha e não é sua. A terra é de Deus. Labaracandarabe. Ele falou assim, eu vou dar para os meus filhos. De uma hora que ele está dando, você é proprietário, mas o dono ainda não é você, porque eu não estou pregando carne, eu estou pregando espiritual nesta manhã. Eu prego com o meu olho fechado e eu vejo uma glória de Deus descer nesta manhã.
a tua vinha vai florescer, o teu campo vai florescer. Assim diz o Senhor nesta manhã. Pastor Dorival, muito obrigado pela oportunidade.